Olá, seja bem-vindo ao podcast MyCap Talks. Hoje é o primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Daniele Rocha e eu sou a host desse episódio. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast MyCap Talks. A gente está começando com uma série de episódios e esse é o primeiro, então seja bem-vindo. Hoje a gente está com convidados mais do que especiais aqui, mas antes de falar dos convidados, eu quero te dizer que esse podcast é um oferecimento da MyCapital. Não sei se você conhece a MyCapital, mas nós somos uma plataforma que faz cálculo automático de imposto de renda sobre renda variável e não só isso. A gente conta com uma série de recursos para você fazer o acompanhamento da sua carteira em renda variável, tanto do Brasil quanto no exterior, tudo consolidado em um único lugar. Agora vamos conhecer um pouquinho de quem vai estar tratando do tema que a gente trouxe hoje para conversar com você no nosso primeiro episódio dessa série de podcasts que a gente vai fazer para você saber muito mais sobre declaração de imposto de renda, IR, renda variável e muito mais. Eu estou aqui, em primeiro lugar, com o Tayan Gomes, que é o nosso CEO da MyCapital. Tayan, dá um alô para o nosso pessoal aí. E aí, galera, prazer. Espero que vocês curtam aí o nosso primeiro episódio. Vai ter muito mais depois. Também estou aqui com o Carlos Niero, que é o CPO, que cuida da parte de produto da MyCapital. Dá um alô para o pessoal. E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente possa agregar bastante informação hoje aí. E a gente também tem uma convidada super especial, que é a Paula Reis, também conhecida pelo @amulhertrader no Instagram. Dá um alô pra galera. Oi pessoal, tudo bem? Nossa, eu fiquei honrada com esse convite, estou muito feliz, ainda sabendo que é um lançamento, né, do MyCap Talks. Sim. Obrigada. Muito legal. Vamos falar um pouquinho dos nossos convidados, só pra gente entender um pouquinho do background deles, né? O Tayan é o CEO da MyCapital. Ele também é responsável pelas estratégias de negócios e pela área comercial. É graduado em engenheiro de produção, com pós-graduação em análise de sistemas pela PUC. Então, já vai ter muito a agregar. Também tem uma baita experiência aí, tá na MyCapital desde os seus primórdios, quando ainda era uma ferramenta, né, vendida pela Tema Sistemas. Então, já tem uns 15 anos ou mais, né, Tayan? Isso aí? Sim, foi feita a primeira versão em 2007 e era muito diferente do que hoje, né? Se for pensar quanto que já evoluiu de tecnologia, vocês tentarem lembrar, né, como é que era um site em 2007, mais de 15 anos atrás. Só para comparar rapidamente, a MyCapital antes tinha que digitar todas as informações. Você fez uma compra, digita lá, comprei essa ação, tal quantidade, qual o preço, tal valor. Tinha que digitar uma por uma. E isso já era muito melhor do que qualquer outra coisa que existia na época. Porque foi a primeira calculadora de IR que foi feita. E fora isso, ou você tinha que contratar um contador muito caro, ou fazer em planilha e errar. Porque é muito difícil você fazer numa planilha. Pois é. Eu nem imagino como que deve ser fazendo uma planilha. Nem gostaria de tentar. Só para finalizar a comparação, né? Hoje em dia é tudo integrado automaticamente. A pessoa não digita mais nada, não manipula mais arquivo nenhum. Ela ativa as integrações com as corretoras ou com a B3 e já sai tudo automático. E quando não tem integração com as corretoras, se tem com a B3, a gente também traz tudo, né? E estamos aqui também com o Niero. Ele é responsável pela gestão e estratégia de produtos, promove a questão do alinhamento entre as necessidades ali dos clientes e os objetivos do negócio, é formado em ciência da computação pelo Centro Universitário Carioca e pós-graduado em gestão de projetos pelo FRJ. Também está na MyCapital há bastante tempo. Há bastante tempo, está aí uns anos, né? E acompanhei todo esse processo também desde o início. A gente sempre trabalhou ali em prol de... Se você parar para pensar, né? Até falou 2007. Em 2007 não existia nem iPhone. O que existia em 2007? Não existia internet móvel como a gente conhece hoje, não existia iPhone. Você não tinha... Tecnologia era muito diferente. E a gente... 2007 eu acho que é da época daquele quase um pendrive que a gente ouvia MP3, né? Isso, era a era dos Blackberries ainda, né? Sim.
Isso se reflete no mercado de ações, né? A gente não tinha toda a tecnologia, as plataformas, era site. E olha lá, né? Ligar na mesa. E o MyCapital foi pioneiro no sentido de tecnologia, porque ele construiu uma ferramenta, era um software as a service, na época em que o software as a service não era ainda algo atingível ainda pela grande massa, né? E a gente entrou como pioneiro por quê? Porque na época a Bolsa devia ter seus 200, 300 mil investidores, acho que não chegava nem a isso, eu acho, em 2007, na época daquela crise, né, que teve em 2008, e era um grande fator de barreira de entrada a questão tributária, porque quem investia era normalmente quem já tinha muito patrimônio, não era tão acessível quanto é hoje. E essa galera, ela se preocupava muito com essa questão tributária, e a MyCap, ela veio para quebrar essa barreira. Eu acho que ela foi disruptiva, assim, a gente dali fez parceria com as corretoras, tinha uma necessidade muito forte das corretoras na época, e dali a gente quebrou essa corrente ali que impedia a galera de investir com tranquilidade, e daí foi só a evolução. E claro, aí as tecnologias foram avançando e a gente foi avançando junto, né? Entendeu? Muito legal. E agora estamos aqui com a Paula Reis, vou falar um pouquinho da Paula. A Paula é trader, analista CNPIT e fundadora do canal Mulher Trader. Já tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e 12 deles em instituições bancárias e corretoras. E você se especializou em renda variável e criptomoedas, né? Vi também aqui que você é uma das professoras do Hub de Educação da B3, né? Tem um curso bem legal lá sobre análise gráfica, que é um mistério. Muito legal. Sim, sim. Mas fala um pouquinho de como que surgiu essa coisa de você entrar nesse mundo dos influencers do mercado financeiro, né? Que não é uma coisa tão antiga, e especialmente para quem é mulher. Porque até eu estava olhando esses dias, há pouco tempo atrás, o Nubank lançou uma pesquisa e das mulheres, 75% tem um viés conservador, um perfil conservador em termos de investimento. Então, assim, mulher trader investindo em renda variável é uma novidade, né? Sim, sim. E é engraçado que tudo começou, a ideia, quando eu me apaixonei realmente pela análise gráfica, fui para o trade e eu escolhi esse nome com um peso, assim, de poxa, mas eu sou uma profissional do mercado, eu já fui gerente de banco, eu já fui consultora de investimentos, já fui assessora, e aí todo mundo vai olhar e falar, é trader, né? Tem uma rixa, né, com o resto do mercado financeiro, que era de onde eu tinha vindo. Mas eu pensei, se eu não colocar esse nome, não vai ficar forte o bastante para elas entenderem que existe esse tipo de operação, que é algo que todo mundo deve olhar, não só as mulheres. Mas eu queria trazer isso porque, olhando na minha trajetória toda, o único lugar assim que tinha muita mulher mesmo foi o primeiro banco que eu trabalhei. Lá em 2004, no Unibanco, eu estava numa agência que eram 5 mulheres. Demorou 6 meses para entrar o primeiro homem. Mas depois, durante esse tempo todo no corporativo do mercado financeiro, já foi reduzindo. Quando eu estava como assessora já era difícil. Eu ia num evento de renda fixa, tinha eu, a menina do microfone e a menina que entregou o crachá. A assessora mesmo, era só eu. Sim. E quando eu comecei a estudar análise gráfica e me tornei trader, menos ainda. Quando tinha alguma mulher ali na sala ao vivo, pra gente acompanhar a bolsa ali, o pregão ao vivo, ficava quieta. Tinha até medo de levantar a mão e falar alguma bobagem. Então a gente tem muito esse perfil. Sou mais conservadora. E por que isso? Historicamente, a gente teve acesso à grana depois. Se a gente olhar quando a gente começou a ter CPF, né, ou ter o direito de trabalhar sem o consentimento do marido, foi ali, na década de 70. Então a mulher, ela realmente tem uma série de questões que ela ainda está resolvendo, que, obviamente, a gente avançou demais nos últimos anos, né? A gente tem agora mulheres em cargos de liderança, a gente já tem ali uma busca pela equidade salarial, mas isso se reflete na decisão. Então, assim, se desde lá de trás, quando a gente começou a trabalhar, ou mãe, tia, não tinham isso, a gente vai ser mais conservadora, porque a gente já aprendeu que é mais difícil ganhar o nosso dinheiro. Sim. Né? Então, eu tenho estudado muito isso, e aí em 2018 eu falei, já estou aqui com resultados como trader, quero trazer elas para esse mercado.
vou criar o Instagram, porque até então eu estava até sem Instagram, eu fiquei uns 2 anos, depois que eu saí de banco, fiquei uns 2 anos fora das redes sociais, eu não era completamente assim, não quero, mas com essa missão eu falei, acho que faz sentido, assim, falo para todo mundo, claro, né, eu acho que também a missão de um educador financeiro, de um influenciador, é trazer a informação de uma forma simples, objetiva, trazer mais investidores, né? Então, tenho, inclusive, no canal do YouTube mais homens do que mulheres. Porque é natural também, porque o público é majoritariamente masculino ainda, né? Sim, sim. Então, tem esse mix, mas só de estar lá e dizer, olha, eu tô aqui, eu ocupo esse espaço no mercado, eu consegui... Você também consegue, dá uma chance, né? Não fica com essa coisa de, poxa, eu sou bem conservadora, ou isso não é pra mim, isso é difícil. E tem dado certo, assim. Vi ali em 2018, vocês falando de 200, 300 mil clientes em bolsa, né? Eu vi, assim, 400, 500 mil mulheres, era o que a gente tinha de dados na época. Em 2021, depois de pandemia, etc., teve um boom de investidores na bolsa. Sim. E com isso a gente bateu 1 milhão de mulheres. E eu me senti participante disso, assim, porque eu já estava com esse trabalho, já estava dando curso, inclusive em parceria com a B3, e sabia ali quantas mulheres me chamavam na DM e falavam, comecei por sua causa, estou fazendo uma diversificação em bolsa porque vi seus vídeos. Então isso que é legal, né? A gente conseguir no 1 a 1 explicando para a pessoa que existe espaço para ela. Em contrapartida, quando a gente olha os números desses relatórios, a gente vê também que a mulher acaba tomando uma decisão um pouco mais estudada, planejada, quando ela vai para a renda variável, e consequentemente o ticket dela inicial é maior do que o do homem. Então legal, o homem ele tem aquela capacidade assim de, vou entrar para testar. Vou entrar para testar, enfim, se der certo deu, se não deu tudo bem, então ele entra com um valor menor. A mulher, ela tomou um cuidado de estudar aquilo, planejar e entra com um valor maior. Não vou lembrar os dados assim de cabeça, mas tem nos relatórios da B3, assim, quando passam, né, os novos números de investidores, quando que tá, etc. Eles colocam também essa questão do ticket. Muito interessante. Essa é uma informação nova para mim, não sabia? Muito legal. E você, de fato, fez parte desse movimento todo, né? Sim. Deve dar um super orgulho, assim, né? Mas vamos falar um pouquinho do assunto, do tema de hoje, que é Bolsa de Valores e Imposto de Renda. O período de entrega da declaração de imposto de renda já está chegando aí. Geralmente abre em março, vai até maio. E quem é investidor sabe que isso é um tabu, isso é uma questão que muitos investidores não sabem como resolver. E a gente está aqui justamente para falar desse tema e desmistificar um pouquinho da complexidade que é a declaração de imposto de renda sobre renda variável. Então eu quero fazer algumas perguntinhas aqui aos nossos convidados e eu quero começar falando com você, Paula. Como que você avalia esse momento atual da Bolsa no Brasil? Eu acho que a gente está num momento assim, de bastante incerteza fiscal, econômica. É um momento meio misterioso. Talvez a gente tenha até muita gente recuando da renda variável e investindo muito mais em renda fixa, com a Selic alta e tudo mais. Como é que você enxerga esse momento da Bolsa no Brasil? Sim, acho que tem esse aspecto da questão fiscal, está pesando bastante desde o ano passado, né? A gente sabe que é uma tarefa que o governo precisa olhar, até para mudar todo esse contexto, né? Juros altos, inflação também. E ainda a gente tem a questão depois da posse do Trump, que está refletindo não só no Brasil, mas em todos os países, né? E se a gente olhar para esse contexto, o que eu vejo? O investidor ele tem que tomar um cuidado para não ficar com um viés muito pessimista também, por conta do ano passado, o fechamento da Bolsa negativo, né? Olhar para esse fechamento e falar, poxa, Bolsa não tá com nada, então não vou nem ver isso. Vou aproveitar a renda fixa que tá boa, tá pagando bem aí 15% ao ano, IPCA mais 7, IPCA... Enfim, né? A gente tá com uma curva aí de juros que desde 2004 no mercado financeiro, eu vou te dizer assim, que essa oportunidade de renda fixa, ela realmente é boa, né? Eu também faço diversificação de carteira, não opero 100% bolsa. Então a gente realmente tem que olhar, porque assim, eu vi isso acontecer 3, 4 vezes na vida, e é cíclico também, né? Uma hora
Tem até aquele meme, né? A pessoa olhando para o resgate de renda fixa dela de 2045, 15% ao ano, e falando, ai, que orgulho de mim, que bom que eu peguei esse título, né? Sim. Então a gente pode fazer uma diversificação, sim, mas zerar a bolsa vai ser um erro muito grande, porque a gente tem oportunidades. Inclusive, agora janeiro, já mostrou isso. Então a gente fechou janeiro um pouco mais de 4% positivo, Ibovespa. A gente teve ações entregando 20%, 25% e de diversos setores, né? Banco, o BTG teve um resultado muito bom no mês passado, as empresas de aviação, enfim, foi assim bem diverso. Então eu diria que o viés aliás, a gente tem diversos vieses emocionais. Você se apegar a isso, nesse pessimismo de, então não é a vez de bolsa, é muito ruim para a sua carteira, porque você vai deixar oportunidades que estão na mesa e de empresas que estão descontadas e que está valendo muito a pena. Outra coisa também que a gente deve dar uma boa atenção é a questão dos fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, eles sofreram muito. Toda vez que a gente tem essa curva de juros, né, a Selic subindo como a gente teve no último ano, eles acabam sofrendo. Porém, eles também estão bem descontados quando a gente olha o valor da cota. E são fundos que estão sempre ali pagando, né, mensalmente rendimentos. Então, até uma amiga minha, que ela é analista também, a Carol, ela fez uma ótima comparação. Ela falou assim, imagina alguém chegar para você hoje e te oferecer um imóvel que vale R$1 milhão, ele está alugado para os próximos 10 anos por 12 mil ao mês, por 700 mil. Você não vai comprar? Poxa, tá lindo, você pagou 700 mil, você está ganhando muito mais do que 1% ao mês aí nesse aluguel, etc. E ainda tem a propensão de lá na frente, se você quiser vender ele daqui 5 anos, ele já vai ter se ajustado, vai conseguir vender pelo que ele realmente vale no mercado. É isso que está acontecendo nos fundos imobiliários hoje. Só que o investidor está com o viés de, tô com medo disso, não sei como vai ser, tô com medo do cenário, macro, etc. Enfim, o macroeconômico e o político é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Mas as melhores decisões que eu tive como investidora foram quando todo mundo estava com medo. Por exemplo, aquela oportunidade única que a gente teve na pandemia, em 2020. Então, assim, tava um caos, tudo caindo. Mas quando eu olhei bem pro gráfico e falei, ok, aqui eu já estou sentindo um sinal, né, de reversão, vou começar a comprar e nadei de braçada, assim, fiz a maior diversificação que eu já tive em bolsa na minha vida. E foi muito bom para mim. Deu medo? Deu, mas eu tive que confiar que a expertise que eu tinha construído até então valia a pena. Você chegou a bater 60 mil pontos, né, na pandemia, não foi? Sim, né? Sim. Uau. Despencou. E no final de 2021, ela já estava no 120, então, assim, por que não? Né? A gente sempre fala que para ir contra a manada é mais ou menos isso. Se você só olhar para a bolsa quando ela já está alta, né? Quando a gente já teve um retorno, você está na euforia, né? E então a gente tem que ir pelo contrário, né? O índice de medo da maioria tá alto, é sinal que ela tá num preço baixo, ou que ela tá pelo menos no mínimo ali num suporte, que vale a pena você fazer um aporte. Não precisa, gente, não vai vender o carro e colocar em bolsa só porque eu tô falando isso, tá? Porque eu já peguei comentário no YouTube desse tipo. Não é isso, assim, você vai continuar fazendo a sua devida diversificação, mas não zera a bolsa só porque a renda fixa tá pagando bem, entende? Eu acho que tem aquela coisa de você não pode olhar para o mercado com um olhar emocionado. Você tem que olhar baseado em tudo que você já estudou, que você entende, e todo mundo sabe que diversificar é princípio básico para quem quer investir, né? Mesmo que o momento, o cenário pareça ali complicado para renda variável, a gente sabe que o mercado é cíclico. Sim. Né? Muitas coisas estão em baixa, daqui a pouco estão em alta, então se a gente zerar num tipo de investimento, a gente vai deixar de diversificar naquele investimento que é super importante, né? E em relação à questão do imposto de renda, isso daí foi algo que a MyCapital olhou no mercado e viu que os investidores tinham medo de investir justamente porque não sabiam o que fazer da questão do imposto de renda. Será que o leão vai correr atrás de mim porque eu estou investindo em renda variável? Como é que eu faço esse pagamento?
E os cálculos são complexos, a gente não tem como negar, né? E é por isso que a gente tem uma calculadora de imposto sobre renda variável. Mas eu queria saber um pouquinho da tua visão, se de alguma forma você percebe, ou até na tua experiência pessoal, no teu dia a dia ali, lidando com outros investidores, se você percebe que a questão do imposto de renda influencia na decisão do investimento em renda variável de alguma forma. Sim, influencia sim. Eu acho que, no geral, todo mundo busca pagar menos imposto, né? A gente faz isso na nossa vida. Quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai fazer uma negociação ali com um empregador, você sempre vai dar uma olhadinha de, poxa, qual faixa de imposto que eu vou pagar, como é que vai ser isso? Então, não é diferente para os investimentos. Então, eu vejo muita gente tentando ficar ali na faixa, né, dos 20 mil para ter a isenção, etc. Só que isso também tem uma pegadinha, né? Porque daí o investidor olha e fala assim, então tudo que eu fizer de vendas até 20 mil não vai ter imposto de renda. E aí, de repente, day trade não é bem assim. Isso é um grande erro. Até, né, BDRs, sim, etc. tipo de ativo. É muito ETF, específico, né, essa isenção. Eu mesma, lá atrás, caí nessa questão, assim, de, tava vivendo a vida, né, acostumada com isso, de repente comecei a diversificar mais, aí até o dia que eu vendi, eu falei, gente, peraí, BDR não é assim, não. Pois é. O fundo imobiliário, que o fundo imobiliário todo mundo escuta. O fundo imobiliário é isento, mas é isento no rendimento. No rendimento. Não na venda, no ganho de capital. Então o que eu sinto é isso, assim, é uma facilidade do investidor ampliar e achar que tudo é isento. Ele dá um jeitinho de inventar uma regra dele que tá na cabeça dele. Sabe uma coisa, eu tava lendo até uma coisa que você escreveu, eu até fiz uma anotação aqui. Você, em uma postagem sua, fez uma comparação sobre investir é como gerenciar um negócio. Você precisa ter, como a Dani falou, né? Eu preciso agir com a razão e não com a emoção, né? Eu preciso planejar o que eu vou fazer, o porquê eu vou fazer, qual estratégia eu vou seguir e analisar os riscos, né? Só que quando você vai criar um negócio, você está pensando no negócio, mas normalmente o cara que está administrando ali, ele também pensa na estratégia tributária. Porque a gente vive num país que tem uma carga tributária pesada, a gente tem que entender ali qual estratégia a gente vai seguir, se reúne com o contador, vamos se enquadrar em qual faixa. É difícil isso acontecer na parte de investimento, porque renda fixa e fundos é na fonte, né? Então você investe, a pessoa nem está muito interessada ali, vou pagar imposto, aí tem aqui os títulos que são isentos ali, os CRIs, né? Os CRAs são isentos, não, é LCI e LCA que são isentos, né? São as LCI e as LCAs, que são isentas de imposto, mas normalmente elas remuneram também abaixo, e aí, quando você fala de renda variável, e aí você, quando eu falo de renda variável, você já entra até no mundo das coisas mais novas, né? Não só de ações, mas de cripto. Quando você fala também até de investimentos no exterior, que tem muita gente, está começando a se popularizar também, ainda falta um pouco dessa visão do, cara, como eu vou... As pessoas conhecem muito a questão do... se eu operar até 20 mil, eu estou isento. Mas existem outras inúmeras estratégias dentro da lei que você pode seguir para poder pagar menos imposto. Entendeu? Então, conhecer essa estratégia é muito importante. E aí, onde é que a MyCapital, né, entra para ajudar? A gente dá insumos e dá essa visão de estratégia. A gente também tem batido muito nessa tecla de, cara, você pode operar 100, 200, 300 mil, que você ainda assim pode não pagar imposto. Existem formas, mecanismos. Você pode brincar com seu estoque de prejuízo. Você pode brincar com uma ação que você está tendo perda, vender e recomprar para gerar um estoque de prejuízo. Mas isso já avisa, já é algo automático, assim? Ele consegue fazer essa leitura? A gente está evoluindo para isso. Hoje isso a gente, é sensacional, dá essa ideia para o investidor. Isso, dá esse insight para ele falar, cara, aqui, por que você não vende isso aqui? Você está pagando aqui 10 mil de DARF. Vende esse ativo hoje e recompra amanhã. Você vai atualizar o teu custo médio, vai gerar um estoque de prejuízo e você vai economizar um imposto. Então, eu acho que e, obviamente, claro, né, investir já não é fácil, você precisa... a gente sempre recomenda, né, se você vai investir, você tem que fazer com razão, sabendo o que você está fazendo, ouvindo as pessoas realmente experientes, aprendendo e não de orelhada, pegando e botando dinheiro porque você ouviu falar que vende o carro, bota porque vai subir, vai valorizar e daqui a pouco perde. Não é assim que funciona. Da mesma forma é a questão tributária. Assim como numa empresa, como você mesmo comparou, a questão de estratégia fiscal ela é muito importante, né? Então acho que é ficar atento a isso e usar as ferramentas
como não é simples, usar as ferramentas que dão isso de forma mastigada. Para você poder ter essa informação ali, cara, tô com imposto, se eu vender isso aqui, eu economizo. Numa brincadeira dessa, tu economizou ali 3, 4, 5 mil de um imposto que você poderia pagar, não vai pagar dentro da lei, você não está sonegando. Você está só se aproveitando de uma situação, de um benefício fiscal que a própria legislação concede. Né? Depois você falou, eu vou citar algo que você escreveu, eu já fiquei, nossa, o que eu escrevi de você? Deixa eu lembrar se eu escrevi alguma coisa. Não, eu gostei da comparação que você fez, eu nunca tinha ouvido falar disso. Muito legal. Sobre comparar investimentos com negócio, porque realmente é isso, Sim. né? Você e precisa pro planejar. trader ainda, eu acho que tem uma questão assim que, por exemplo, o empresário, ele tem o custo fixo. Ele vai ter o aluguel, ele vai ter ali, assim, já tem aquele custo para ele operar todo o santo dia, não tem como o custo fixo dele ser zero. E o trader precisa entrar um pouco nessa questão de ter a sua lojinha. Eu falo, eu tenho minha lojinha dentro da Bolsa de Valores, mas eu tenho meus custos também. Inclusive, até o dia que eu tenho prejuízos, ou uma semana de prejuízo, tá entrando mais ou menos isso. Não, beleza, é o custo, né, do risco que eu tô tomando. Calma lá, segura a onda, vida que segue, vou manter o mesmo operacional e tentar reverter isso na semana seguinte, até o fechamento do mês, etc. E os custos também operacionais e o imposto. Eu também tenho uma empresa, né? Porque como analista eu faço emissão de relatório para parceiros, faço produção de conteúdo para parceiros. Se eu estou pagando mais imposto na minha empresa, porque eu faturei mais, então assim, a gente tem que trazer isso também para o dia a dia, né? Poxa, é legal pagar imposto dos meus investimentos, né? Como você falou, óbvio que eu vou fazer a melhor gestão tributária disso, mas também não precisa vir com essa cabeça de eu não vou nem olhar, vou fingir que não é comigo, quem sabe a Receita não vê. Mentira, gente, o que mais tem é gente com CPF bloqueado, suspenso, e aí quando você vai ver, melhor não arriscar, uma bobeirinha, né? Que não declarou ou não pagou. E às vezes é um negócio tão simples, né, que dá para resolver de forma rápida. É muito legal essa visão, de fato, como negócio, muito interessante também, nunca tinha ouvido. E muito legal essa coisa que a MyCapital tem de dar esses pulos do gato, né, de, olha, você tá com prejuízo, você vende e aí você aproveita esse prejuízo para compensar seus ganhos. E a gente falou um pouquinho aqui de erros na declaração de IR, essa coisa de ignorar ali que na venda do fundo você tem um ganho de capital e isso vira imposto em algum aspecto. Fala mais um pouquinho pra gente, Tayan, sobre quais são os principais erros assim que na MyCapital vocês conseguem observar que os investidores cometem na parte de imposto de renda. Bom, o imposto de renda tem duas partes que é legal de separar, né? Tem a obrigação mensal, que ele tem que apurar todo mês quanto que ele ganhou com as vendas dele, e aí gerar um DARF e pagar até o fim do mês seguinte. E a outra obrigação é uma vez por ano fazer a declaração. Aquela declaração de IR que todo mundo já faz, quem opera em bolsa também tem que colocar lá naquela declaração várias informações pertinentes aos investimentos. Então, assim, relacionado à declaração, tem muito erro de digitação, ou falta de conhecimento mesmo de como faz, né? Um 0 a mais ou a menos pode ser fatal, né? Exatamente. E aí a gente até tem feito novas features para ajudar o pessoal a não errar na digitação, né? Por exemplo, ano passado a gente lançou a declaração pré-preenchida. O nosso cliente ele pode pegar o arquivo lá do programa da Receita, gera a cópia de segurança, aí ele transfere lá na página da MyCapital, né? Ele entra na conta dele, tem um lugar lá para ele colocar esse arquivo, a gente preenche ali dentro do arquivo a parte de renda variável dele e devolve o arquivo para ele. Aí ele restaura no programa da Receita, não precisou digitar nada. Isso aí pela minha experiência, né, dada a carteira que eu tenho que não é tão grande, demorava umas 3 horas para digitar tudo de renda variável. Então eu economizei 3 horas e não erro mais. De demorar, pegar informes, né? A época que a gente ainda recebia informes em papel, ou então baixava o PDF da corretora, etc. E eu não sei porquê, eu esqueci dos meus fundos imobiliários. Então, assim, eu tive um trabalhão, horas e horas, coletando tudo. Ainda na época, passei para a contadora, para ela fazer. Cadê a posição de fundos imobiliários? Só fui perceber isso no ano seguinte, que eu não tinha colocado a posição de fundos imobiliários, porque nos informes que eu puxei, eles não estavam.
E eu não, sei lá, na correria não pensei nisso. É muita Então, informação para muita pegar coisa. mesmo. Então, é muito assim, tem muito erro sem querer, né? Que é isso que a Paula relatou aqui, que eu estava dizendo também. Ou digitar errado, ou até mesmo faltar informação. Às vezes pula uma linha, né? Tá com todos os relatórios lá. Pô, tá digitando, aí se distrai. WhatsApp, né? Hoje em dia celular distrai todo mundo. É, terrível. Aí, onde eu parei? Aí pulou 2 linhas. Aí já ficou errado. Sim. E o nosso papel é justamente simplificar esse processo. E a gente está aí há quantos anos já? 18? 18, não, 17, né? Quase 17 um maior de idade aí. Quase completando a maioridade, a MyCapital. O nosso papel sempre foi esse, tentar transformar algo complexo em algo muito simples. Porque, na verdade seja dita, imposto é chato demais, né? Declarar imposto é muito chato. Ninguém quer ficar perdendo tempo. Você quer ficar gastando seu tempo fazendo as suas análises, vendo ali, qual ativo está rendendo melhor, qual de repente eu posso ficar perdendo tempo, reunindo informe, reunindo informação, aí errei, tem que fazer tudo de novo, retificar. É mais instigante olhar o sobe e desce dos preços, você encontrar uma boa análise, do que você ficar mexendo com a parte burocrática, que é o imposto. Na era da tecnologia, o trabalho chato a gente elimina, o trabalho repetitivo a gente elimina com tecnologia. Seja com IA ou sem IA, mas é com a tecnologia. Então o papel da MyCapital sempre foi esse, a gente vem evoluindo nesse sentido. Cada ano que passa, como o Tânia falou no início, a gente automatizou o cálculo. Hoje a gente já automatizou a declaração. Entendeu? E daqui a pouco o que mais a gente vai fazer com o que a gente tem de tecnologia disponível. Então o objetivo é cada vez mais tirar essa fricção, essa barreira de entrada, porque a gente sabe que ainda existe, do investidor em renda variável por conta da questão tributária. E sobre essa questão da complexidade do IR, né? Quanto mais você diversificar, mais complexo vai se tornar a sua declaração, o seu trabalho ali. Então, fala um pouquinho pra gente, Niero, você já veio dando meio que um resumo pra gente, mas fala um pouquinho pra gente de como que a MyCapital diminui essa complexidade, ajuda os investidores a lidar com essa complexidade na hora de declarar, na hora de pagar impostos, enfim. Dá pra gente separar em várias partes, né? Você tem a complexidade da organização dos dados. Sim. Porque como a Paula falou, né? Antigamente você tinha que pegar os informes, uns vinham pelo correio, né? Os informes dos fundos, separados. Hoje em dia chega por e-mail, né? Já evoluiu, mas ainda assim você tem que ficar organizando, e aí quem fazia por conta própria tinha que organizar, quem usava um contador tinha que pegar aquilo tudo e enviar, e sempre faltava alguma coisa, e aí se cai na malha fina tem que retificar. A MyCapital ela veio primeiro para resolver esse problema de você não precisar mais você tem que correr atrás da informação. Com o advento da tecnologia, com a coisa das APIs, enfim, Open Finance e tudo mais, a gente hoje consegue, não que a gente utilize o Open Finance para entregar a parte de renda variável, muitas vezes, como tecnologias estão surgindo, a gente consegue criar meios de trazer isso automaticamente para dentro da ferramenta. Então, hoje, com uma simples autorização, você consegue pegar dados da B3, das corretoras automaticamente, imputar os dados automaticamente para dentro da MyCapital, sem precisar ficar digitando informação. Então, você deu autorização, você está certo de que aquilo vai estar dentro da ferramenta e a gente vai usar aquilo para processar o teu imposto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente ajuda o investidor. O segundo é o próprio cálculo. Imagina ter que calcular na mão. Imagina, até contadores têm dificuldade, porque não é tão simples, a legislação não é simples. Tem alterações. Tem alterações, instruções normativas, pontos dúbios de interpretação que a gente tem que sempre estar consultando aqui e ali para poder chegar a um consenso, inclusive em situações específicas, de eventos específicos de determinadas empresas. A gente tem uma área específica nossa que cuida disso. Então, quando isso chega para o investidor, isso já chega mastigado. Mas o trabalho que a gente teve no background ali de vamos entender, liga para a empresa, liga para o RI da empresa, fala com a Receita, fala com contadores especialistas, fala com a área fiscal de corretora, para compilar o entendimento do mercado, para falar, a interpretação para esse cenário aqui é essa. Imagina o investidor tendo que fazer isso por conta própria. Isso acontece muito com cisão de empresa, né? E fusão, porque fala, você tinha comprado a empresa A, aí você tinha botado 10 mil nessa empresa A, mas ela vai virar 2. A soma dessas duas agora tem que continuar dando os 10 mil que você gastou, mas quantos por cento vai para um e quantos vai para outro? Isso não é claro para ninguém, a gente tem que conversar com um monte de gente para chegar no entendimento
correto para o cenário. Não vem escrito ali bonitinho que tantos por cento do custo tem que ir para uma, tantos por cento do custo. Não são situações. E fora os cenários que. Esse é o cenário básico, né? Tem os cenários mais. Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas. O pessoal é criativo demais para fazer a operação de decisão de empresa. Gente, que coisa. Então imagina isso na hora de apurar. Aí o investidor ele está posicionado nessa empresa, ela sentiu uma situação específica, ele tem que fazer essa conta, ele tem que chegar no custo para calcular, porque depois ele vendeu o ativo. E aí, como é que ele chega no resultado? Quanto era o custo original? Porque ele se transformou. Então a MyCapital ela tem um back-end de profissionais qualificados que trabalham só acompanhando isso diariamente. A gente acompanha todos os eventos que acontecem todo dia. Quando existem essas situações, a gente faz esse comitê junto com pessoas da própria empresa, referências externas, para chegar numa conclusão e dizer, isso aqui vai funcionar dessa forma, para que o investidor não tenha problema. Então, eu encapsulei esse problema. Quando o investidor ele contrata a MyCapital e coloca as informações dele para dentro, isso já chega pronto para ele, mastigado. Só que existe um trabalho por trás. Então, essa é uma outra forma que a gente também encontrou de ajudar, de simplificar esse processo. Fazer a conta, fazer a aplicação da legislação, chegar no imposto calculado e, claro, essas situações específicas que eu falei. E a consolidação disso tudo, né? Porque hoje em dia na MyCapital você investe no Brasil, você investe no exterior. Você pode fazer isso. Criptomoedas. Exatamente. Então você comprou uma ação no exterior, você investiu lá fora, investiu num bonde ou comprou uma ação mesmo. A MyCapital ela vai processar esse imposto e também vai processar o imposto do Brasil. Imagina você ter que ficar preocupado em, cara, o que eu fiz fora? Mas mistura, não mistura? Qual é a interpretação? Qual é a legislação lá de fora? E o dividendo que eu recebi lá fora? Eu paguei imposto lá fora, eu pago aqui de novo? Eu posso compensar? Então, isso tudo a gente encapsula e entrega isso pronto para o cliente. Então, autorizou para a gente vai fazer tudo isso e vai entregar mastigadinho para o investidor, para que ele não tenha que se preocupar com... não tenha dor de cabeça, não se preocupe com essas questões e fique tranquilo com essa parte fiscal, entendeu? E o interessante é que a autorização já é assim, tudo que ele tem de custódia já vem automaticamente da B3, então isso. Não vai esquecer uma corretora ou outra. Não. Né? Isso é bem legal. No meu exemplo que eu dei do esquecimento, já não ia ficar de fora o fundo imobiliário. Não. Sim. E a gente tem mecanismos de checagem, de validação. A própria corretora que você falou, a gente usa a própria B3 para adicionar as corretoras que ele tem conta. Então, a chance de eu esquecer alguma corretora é zero. Eu tô tem uma pegando dupla checagem, né? Isso. As corretoras parceiras já vêm direto, mas as que não vêm, ou até as que vêm, a gente checa de novo com a B3, né? Exatamente. Isso já é sensacional. Acho que quanto mais automático, menos manual... Sim. Isso aí. Hoje o nosso cliente, né, pouquíssimo esforço. Pouquíssimo. Para apurar imposto. Tirando uma exceção ou outra, que é um cliente com perfil diferenciado, que tem alguma situação ali que ele precisa ter alguma intervenção, 99% dos casos é 100% automático e a gente vai entregar os DARFs, vai entregar os relatórios. E eu estou falando do básico, que é apurar o imposto, entregar os relatórios para declaração. Aí, em cima disso, como a gente está com essas informações todas ali, o cliente pode também, através da MyCapital, fazer acompanhamento de carteira. Entendeu? Hoje a gente consegue dar alocação patrimonial, quanto ele tem em cada produto. A gente está já para lançar em breve a questão do Open Finance. Nos próximos dias, semana, aí a gente vai lançar o Open Finance para trazer posições de outros mercados. Para ele começar a ter na MyCapital uma visão mais ampla da carteira dele. Então a questão tributária está resolvida, mas ele junto com a questão tributária ele vai ter a visão do patrimônio dele total. Eu tenho X% em renda fixa, por quê? Eu começo a integrar com os bancos via Open Finance para trazer fundos, para trazer a renda fixa, os títulos, CDB, título público, título privado, né? Tesouro direto, que a gente já pega da B3 também. Então ele começa a ter dentro da MyCapital uma visão mais ampla da carteira dele como investidor, dentro daquela questão que a gente falou de diversificar. Então a MyCapital ela está entrando nesse mundo de dar para o investidor o acompanhamento de carteira, em breve também rentabilidade, performance, o quanto eu recebi de dividendo. Então isso que eu ia perguntar, da rentabilidade, que é uma grande questão, né? A gente conseguir trazer esse portfólio completo e ainda contabilizar a rentabilidade, né? Eu lembro da época de assessora, o finalzinho ali de carreira de gerente, estou falando de 2014, tá?
2014, 2015. Tem 10 anos, não parece, né? Parece que foi ontem, 2014. E muita gente ficava doido atrás dessa informação. Eles queriam que a gente fizesse a planilha para eles, assim, né? Porque nem o sistema do banco tinha isso tão pronto. Eram poucos bancos que tinham já ali no fechamento do mês, rendeu tanto esse portfólio aqui. A gente tinha a informação de que o fundo X rendeu tanto, mas a carteira do cliente está alocada de uma outra forma. E você tinha a visão do que estava acessível a você naquele momento. E o que ele Também. tinha fora? Também. Como é que você enxerga? Se ele não te falar, na MyCapital, com a questão do Open Finance, com integração com o B3, com integração com os corretores, você consegue visualizar tudo consolidado. Porque é o que o cliente quer ver. Ele não quer ver parte da carteira dele, ele quer ver a performance da carteira, do investimento dele, do patrimônio dele como um todo. Então isso em breve a gente também vai disponibilizar e vai ser um plus aí para quem já é usuário da MyCapital. É uma informação essencial para quem investe, né? Saber quanto está ganhando. E não é simples de saber, porque hoje em dia você tem coisas espalhadas. É difícil alguém ter concentrado tudo numa instituição só. Isso. Sempre tem alguma vantagem de operar tal ativo no outro lugar, esse aqui. É muito Então você acaba que você vai ficando espalhado. E é muito importante ter um lugar que consolide tudo para te dar mesmo qual é o resultado final disso tudo. Como é que tá a minha vida aqui? Tô ganhando quanto? E tem a questão também de percepções, né? Às vezes assim, eu tenho a impressão que eu coloquei aqui nesse investimento X mil reais. Mas aí ele esquece que ele fez alguns aportes no meio do caminho, aporte mensal. Ele lembra do que ele fez, talvez aquele primeiro capital, que era um valor maior. Mas se é um investidor que está fazendo aporte mensal todo mês, X% da renda dele, isso vai ficar diluído em várias coisas, ele não vai lembrar. Então, às vezes, também tem aquela percepção errada de ganho ou de perda, porque ele não lembra exatamente de cabeça quanto que ele colocou. E para aquele investidor, e dentro disso que você está falando, para aquele investidor que trabalha com o balanceamento da distribuição de X% em cada produto, com a própria volatilidade do mercado, a carteira desbalanceia. E aí ele tem que, nos aportes, fazer as correções para manter. Alguns fazem nos aportes, outros resolvem fazer na mão mesmo. Vende o que subiu e compra o que caiu. Então você tendo a visão de alocação, você consegue entender, eu tinha percepção de que eu estava com 10% em renda variável, agora eu estou com 20%. Eu quero voltar para os 10%, a minha estratégia é 10%. Então, essa informação é muito importante. E ela é a base para você tomar decisão, né? Dentro daquilo que a gente falou de racionalidade, de não tomar decisão por impulso, né? Sim, com certeza. E sobre essa questão de estratégia fiscal, que a gente já está entrando bem a fundo nesse assunto de estratégia fiscal. Paulo, como é que você lida com essa questão? Como é que você trabalha ali a questão das estratégias fiscais? Como é que você trabalha a questão do imposto de renda? Como é que isso funciona para você pessoalmente hoje, para a gente entender aqui? Eu já tive todas as fases. Eu tive a fase do erro, já tive a fase do fazer mesmo a planilha e perceber que, nossa, me dei muito mal com isso. Porque, como você falou, né, você esquece. No meu caso, eu tenho muita nota de corretagem. E, então, assim, tem as notas de corretagem. Não é todo dia que eu opero day trade, né? Eu sempre digo que tenho que pegar o que o mercado está me dando. Não tenho essa obrigação, já que eu não sou mais CLT, não estou batendo ponto no mercado. Então, eu não faço essa força de, nossa, todo dia eu tenho que fazer day trade. Mas pode acontecer de 5 dias da semana eu fiz day trade e ainda assim teve as operações de swing trade, commodities. Eu gosto muito de operar milho, boi. Aí é o que você falou, corretoras separadas, porque cada uma dá uma vantagem diferente, né? A corretagem desses produtos do mercado futuro é outra, não é igual aos mini contratos que são, na maioria, zero. Então tem a corretora que faz o day trade e a corretora que faz o swing trade em commodities. Aí tem a outra que eu faço a posição de longo prazo, já são 3. Então corre o risco de no mesmo dia eu ter 2 ou 3 notas de corretagem, porque eu fiz operações diferentes em casas diferentes. Então imagina a loucura disso no manual, né? Aí comecei a perceber que estava complicado. Só que entre a questão, quando eu estava me preparando para ser trader, fazer essa transição de carreira, eu me tornei consultora financeira de um ex-cliente meu do banco, que tinha uma empresa de importação, então era do financeiro dele. E estava ali, estudando para ser trader, fazendo minha carteira de longo prazo, mas eu operava no simulador ainda, os mini contratos. Nesse momento, eu já tinha uma posição em bolsa, né? E como eu tratava muito com o contador deles na empresa, eu passava para a contabilidade. Só que essa contabilidade, ela não era especialista em bolsa. Ela sabia até a página 2. Quando começou a complicar,
eu tive problemas também por conta disso. Então, eu já tive problema pelo meu esquecimento, já tive problema pela falta de conhecimento do contador, porque não é da especialidade dele, e eu estava querendo absorver, porque era mais fácil. Eu tratava com eles da empresa do meu cliente, tratava da minha pessoa física, da pessoa física do sócio, estava tudo ali. Só que complicou, e o assunto que complicou foi bônus de subscrição e dividendos, que é algo que, né, entra no extrato. Eu tava concentradíssima nas minhas notas de corretagem, felizona, tô me tornando trader, então mandava tudo certinho pela nota, mas e o extrato, né, e o que caiu na conta? Larguei, ela também não me perguntou. Enfim, então hoje o que eu faço é um pouco de tudo. Já olha pra me julgar. Porque eu tenho uma ferramenta que é automatizada, que me ajuda, inclusive, porque daí já faz o cálculo e já tem a DARF, né? Então você fica com aquela segurança. Mas eu ainda tenho a minha planilha para eu fazer um diário do que eu fiz. Eu anotar exatamente o que aconteceu, sabe? Sim. Aqui eu vendi, etc. Porque hoje em dia eu também já tive transferência de custódia. Eu já tive uma ação que eu comprei na corretora X e hoje ela tá na Y porque eu fui aglomerando aqui toda a minha carteira nessa Y. E aí, com isso, se eu depender da corretora, o custo que eu tenho lá hoje na minha tela é do dia que eu transferi. Mas, por exemplo, eu comprei a ação por R$23. Quando eu transferi, ela estava valendo 36. Fica ali que o meu custo é 36. Isso, ele marca do dia que transferiu de uma custódia, da portabilidade. Então, se eu não tenho essa lembrança para checar se está saindo certo na ferramenta, né, ou na hora de declarar, eu preciso também das minhas anotações. Então hoje eu tenho um diário da minha carteira. Muito bom. Diário da carteira. Eu vou te mostrar uma ferramenta muito boa que vai te ajudar a substituir essa planilha. Né? Dicas em off. Por acaso ela chama My Capital. Dicas em off, My Capital. Contei o nosso segredo. Ela vai te dar exatamente o custo médio atualizado, independente da transferência e a movimentação diária que você fez em cada corretora, né? Ela vai dar isso tudo pra você. Aí pode aposentar o diário, talvez seja até um receio meu, né? Sabe aquela coisa de gato escaldado? De ter um controle pessoal também. Porque já aconteceram coisas que o contador me perguntava e eu não sabia responder, porque eu não lembrava, mas falava, meu Deus, realmente, de onde que surgiu isso? Por que aconteceu isso? Inclusive, essa parte de futuro, você falou que gosta de operar, né? A gente separa até por corretora, porque é por corretora, na verdade, né? Então, a parte de ações não é consolidada. Se você comprar numa corretora e vender na outra, é um estoque só, um custo médio só. A parte de mini contratos, não. Contratos futuros, mini contratos, enfim. Você separa por instituição. Então, você compra um contrato na XP e um contrato numa outra corretora, Itaú, qualquer outra instituição financeira do mercado, você separa, né? O estoque de uma é o contrato nessa instituição, é o contrato nessa instituição, você não consolida como ações. E a gente consegue separar isso lá e mostrar ali os ajustes diários de posição, acumulado, que o imposto é o acúmulo dos ajustes, né? Quanto você teve de despesa acumulada até aquela data, dia a dia, linha a linha, no relatório detalhado de operações. Esses são os erros que o pessoal comete quando não contrata My Capital, né? Quando quer fazer por conta própria. Até voltando na pergunta que a Dani me fez, que eu tinha separado, né, a parte da declaração e a parte do cálculo mensal. Aí no cálculo mensal entra esse tipo de erro aí, né? Compensar errado também, né? O pessoal tem prejuízo em ação, aí tem lucro em fundo imobiliário. Vou compensar aqui. Esse não pode. Inclusive, fundo imobiliário é só com fundo imobiliário. Ação só com ação e o day trade só com day trade. Inclusive, vamos entrar nesse assunto, compensação de prejuízos, que é algo que é uma super estratégia fiscal e eu acho que muito investidor ignora, né? Sim. E como que funciona essa questão da compensação de prejuízos? Você já deu a dica aí que você não pode misturar, mas fala um pouquinho pra gente sobre isso. Basicamente, você tem lá uma ação na carteira, você vende ela com prejuízo, aí você guarda esse prejuízo lá e vai passando de um mês para o outro, né? Até um dia que você tenha lucro, que aí em vez de você pagar imposto, você vai diminuir esse prejuízo a compensar, até que eles fizerem. Aí só começa a pagar imposto quando você acabar de compensar todo o prejuízo. E se você não anotar, já era, perdeu. Se for fazer por conta própria, sim. Fazer por conta própria, mas a My Capital... Na planilha, se você esquecer de lançar aquela operação, você já não compensa mais, né? Sabe uma coisa que trader erra muito no início? Ele
geralmente tem a fase de aprendizado, aí tem a fase que está ali no simulador, já está ganhando, aí vai para a conta real e começa a perder. É fato isso, é emocional. Sim. Só que aí, dentro dessa perda, o que acontece? Um mês que um trader fechou no prejuízo, não significa que todas as notas de corretagem dele foram no prejuízo. Tem um dia que foi prejuízo, tem um dia que foi um ganho, e no dia do ganho tem o dedo duro, né? O 1%. O que ele faz? Não controla. Eu tô no loss, fechei a semana, tô negativo. Mas é um imposto que ele já pagou, que ele pode depois pagar menos lá na frente. Exatamente. Então, já tem que controlar no detalhe, né? Porque senão ele não vai considerar esses 1% que ele já pagou. Foi retido diretamente na nota de corretagem, mas ele pagou aquele imposto. A compensação de prejuízo é uma dos maiores benefícios que um trader pode ter. Porque a gente sabe que nem sempre ele vai ganhar. Vai ter dia que ele vai perder. Ninguém ganha sempre. E essa perda, ela pode ser usada para compensar o imposto do dia que ele ganhar. Se ele não controla, ele vai pagar um imposto que ele nem precisaria pagar. Ou então não vai pagar e vai correr o risco de depois cair numa malha fina, porque não recolheu. Sim. Então a partir de 2024 começou a ter compensação de prejuízo também no exterior, para investimentos no exterior, que a legislação até 2023 não permitia. Sim. E o isso pessoal, é muito positivo. Eu acho sim. Porque é meio injusto mesmo, né? Às vezes você está perdendo dinheiro no exterior, mas uma ação que você se deu bem ainda vai pagar imposto. Eles trocaram, né? Eles trocaram o benefício. Ele tinha um benefício da isenção de até 35 mil não pagar imposto, né? Mas não tinha compensação de prejuízo. Na legislação nova, eles removeram a questão da isenção. Era de ganho até 35 mil, né? Se eu não me engano. Eu acho que era vendas. Era vendas, né? Vendas até 35 mil. Era até mais do que aqui no Brasil, que é 20, né? E eles trocaram. Na legislação nova de 20 de janeiro de 24 para frente, não tem mais isenção. Você teve ganho, você vai pagar imposto. A menos que você tenha prejuízo para compensar, que antes não podia. Antes era por aplicação. Você ganhou numa aplicação, num resgate, tem que tributar, independente se na próxima você tivesse prejuízo. E claro, a legislação de imposto internacional ela mudou, não é mais mensal, agora é o consolidado do ano, você tem que esperar o ano fechar. Então você tem mais tempo até, para quem investe no exterior, você tem mais tempo para, se você vem ganhando, fazer um planejamento fiscal para você poder realizar ali um prejuízo planejado para poder compensar um ganho e não pagar imposto. Realmente, tá lindo então fazer de uma forma que não pague. Um pouco mais, né? Para o pessoal entender isso que você falou. Tá tendo lucro, aí você para em dezembro para olhar, se eu deixar quieto aqui, eu tô tendo lucro, vou pagar imposto. Mas eu tenho uma ação aqui que tá perdendo, né? Então eu posso vender ela, eu não quero me desfazer dela, mas eu vendo ela para gerar um prejuízo e compro ela de novo. E esse prejuízo que ela vai gerar pode matar esse lucro que eu tava tendo. Aí eu passo um ano sem pagar imposto. Só cuidado para não vender, realizar o prejuízo e comprar no mesmo dia. Aí é day trade. Porque esse cara que olha a confusão. Você não fez, não é no dia seguinte. Cuidado, tem que ser no dia seguinte. Faz no final do dia, no dia seguinte abriu o mercado, já recompra para poder recompor a carteira. Você que é investidor, a gente está passando um monte de segredos e pulos do gato aqui. Acho que está sendo bem rico essa conversa. E a Paula citou uma expressãozinha aí que eu acho que a gente pode entrar mais a fundo nela, que é dedo duro, né? É o tal do dedo duro das corretoras. E aí, esse dedo duro basicamente funciona como um aviso da corretora que aconteceu alguma coisa ali, né? Então, fala pra gente, Niero, sobre isso. Quais são os riscos de não declarar corretamente o IR na renda variável, já que as corretoras estão fazendo o papel dela ali de dar o dedo duro da Receita? De alguma forma, a Receita vai saber que alguma coisa está rolando em termos ali de venda e compra, enfim. Deixa eu só fazer uma colocação em relação ao assunto anterior, que eu acho que também não tenha ficado claro. Sim. Que é a compensação de prejuízo. Tá? Falou sobre a que não se mistura, mas é só para detalhar, né, o que não se mistura. Existem 3, dentro de Bolsa Brasil, esquece exterior agora, né? Dentro de Bolsa Brasil você tem operações comuns, normais, swing trade, você tem operações de day trade e você tem as operações de fundo imobiliário e fiagro. Então, são 3 caixinhas separadas onde o prejuízo de uma não se mistura com a outra. Mesmo que você tenha ganho nessa caixinha, o prejuízo daqui não se junta com esse. Você vai pagar imposto sobre esse ganho, esperar ter um ganho aqui para compensar com o prejuízo daqui. Então, são operações, de novo, né? Repetindo, operações normais, swing trade, a operação que você compra e vende em dias diferentes. Operações day trade, que é a segunda caixinha, compra e venda no mesmo dia. E operações de fundo imobiliário e fiagro, que não se misturam. Aí fundo imobiliário e fiagro, não importa se foi day trade ou não.
comprou e vendeu no mesmo dia, não, ali, como é uma alíquota única de 20%, o que você operar nesse mercado de fundos imobiliários e fiagos vai se juntar, se consolidar. Em ações já tem a separação de que é operações normais e operações day trade. Day trade, né? Eu acho uma boa questão, mesmo que não seja, tudo bem que a gente já está entrando na época de declaração de imposto de renda, mas em qualquer momento que a pessoa ver esse episódio, olhar o aplicativo da Receita de Declaração, quando você abre ali a aba de renda variável, fica muito claro essa divisão. Né? E aí isso sana um pouco das dúvidas, porque quando a gente fala, né, na possibilidade de poxa, lá na frente quando eu declarar eu tenho que me preocupar com isso, ainda fica muito intangível, sabe, da pessoa. Pelo menos foi um grande aprendizado para mim, olhar aquela aba e falar, tá, é assim que tem que ser. E o mais importante, assim que vai ser as compensações. Dentro do mesmo ano, compensar, ok. Né? Chegou no final do ano, eu só tive prejuízo. Imagina um cenário catastrófico. Só tive prejuízo. Não compensei o prejuízo, eu posso levar esse prejuízo para o ano seguinte. Não tem validade o prejuízo. Eu posso compensar ele quantos anos eu precisar para frente. Só tem um pré-requisito, né? Tem que botar na declaração. Preencher. Exatamente. Se você não declara... Aí como é que você vai justificar para a Receita daqui a 5 anos você compensou um prejuízo e você nunca informou para ela? Inclusive, isso é um motivo para quem opera só dentro da isenção declarar a si mesmo, porque esse cara não é obrigado a declarar a parte de renda variável. O cara que opera pouquinho e que é isento. Mas se ele teve algum prejuízo, ele mesmo estando isento, ele pode ir... Tipo, ele está ganhando dinheiro, mas ele teve alguns prejuízos no meio. Esse prejuízo que ele teve, ele pode ir carregando para frente, porque um dia a carteira dele vai crescer, ele vai demorar mais a começar a pagar imposto. Não é porque ele não vendeu 20 mil que o prejuízo que ele teve não pode ser compensado. Verdade. Pode ser compensado. Então ele opera pequenininho hoje, mas ele está tendo uns prejuízozinhos que ele pode ir acumulando para usar lá na frente. Mas sobre a questão da multa... Voltando, a gente vamos lá. Viu, assim, a gente está falando de imposto de renda retido na fonte. Popularmente, vulgarmente conhecido como o dedo duro da Receita Federal e das corretoras. O que é esse imposto? Ele é uma fração da alíquota do imposto principal que as corretoras retêm na fonte sobre determinada operação de venda, no caso das operações normais, e no caso do day trade, para quem é trader, do ganho daquela nota, especificamente daquele dia. Então, quando é venda normal, venda de swing trade, você está vendendo, mas não você caracterizou uma venda para day trade, ela vai reter 0,005% do volume da venda. Para que isso aqui? O imposto em uma operação normal é 15%, né? Então é uma microfração do que você pagaria, uma antecipação micro para que a Receita saiba que você tem um possível fato gerador de imposto. Então, quando que as corretoras começam a reter isso aqui? Quando você ultrapassa os 20 mil de venda, né? Então ela começa a reter esse 0,005, porque até 20 mil você não tem imposto a pagar. A corretora ela sabe fazer essa contabilização de volume de vendas no mês, e a partir dos 20.001 centavos ela começa a reter isso aqui para efeito de informe para a Receita. No caso do day trade é sempre, você teve um ganho na nota, ela vai tirar 1% do teu ganho e vai reter na fonte. A alíquota para day trade é 20%, né? Ela vai reter 1% sobre aquele ganho. Mas no dia anterior eu tive prejuízo. Não, ela não está olhando o acumulado do mês, ela está olhando a nota. Ela está dizendo, esse investidor, esse CPF fez um day trade e teve um ganho. Se o consolidado do mês foi prejuízo, aí você vai ter que, na sua declaração, explicar isso. Porque se você não declara, ela vai entender o seguinte, esse cara teve um ganho aqui, porque ele teve uma tributação na fonte, um dedo duro, pode ser que ele tenha imposto a pagar, ele não declarou, então malha fina. Entendeu? E aí você vai ser chamado, e se você tem imposto a pagar e não declarou, a coisa já muda de figura, né? Você pode pagar multa, dependendo da onde você se enquadrar ali, essa multa pode chegar até mais de 100%. Entendeu? Se caracterizar a tentativa de fraude, alguma coisa assim. Já pensou? Uma brincadeirinha cara, né? Fica a critério do fiscal lá também, entender se ele julgar que você foi um erro, sabia e fez de propósito para não pagar, ou se você mesmo errou ali e não queria ter feito isso. Exatamente. Aí piora a tua pena, né? Então, os mecanismos hoje de controle, gente, eles são reais. Não dá, se eu não vou ficar aqui... Antigamente se falava isso, né? Só peixe pequeno. A Receita não quer pegar o peixe pequeno. Não existe mais. Hoje em dia é tudo informatizado. É sistema. Não tem uma pessoa que fica olhando ali ficha por ficha, né?
o sistema vai cruzar, ele vai entender que tem uma inconsistência, ele vai apontar e vai falar, isso aqui tá errado. Ainda teve a polêmica recente. Se explica, né? Joga pro investidor, se explica aí. E ainda teve a polêmica recente aí do Pix, né? Que deu o que falar. Mas, assim, de certa forma, principalmente com os grandes bancos, com as fintechs não, mas com os grandes bancos, todo esse acompanhamento do Pix já acontece. Né? Então, a Receita está de olho já nos mínimos detalhes e a gente tem que tomar cuidado de fato. Sim, é bem complexo até essa questão porque não é só Receita, né? O mercado financeiro no geral, ele já tem uma questão de preocupação com lavagem de dinheiro, com outras questões. Então, desde a minha época de bancária, a gente já tinha que avisar autoridades de movimentações de X valor. Então, né, na época do DOC da TED já tinha isso. Por que vai ser diferente agora? Sim. O próprio depósito no acima caixa. de 2 mil, você tem que informar nome, CPF, origem. E tem uma questão, né, que até você, Paula, compartilhou, que você só foi ver no ano seguinte que você não tinha declarado e trazido ali diante da Receita a parte dos fundos imobiliários. Então, tem muitos casos que acontecem que as pessoas simplesmente esqueceram, né, não viram, e aí você tem que fazer alguma declaração ali retroativa, ou você precisa fazer um pagamento de imposto retroativo, fazer uma retificação, enfim. Fala um pouco pra gente, Tayan, sobre essa questão de como é que a gente faz para resolver alguma pendência, né? Tanto a parte de imposto quanto a parte de declaração retroativa. E também, como que a MyCapital pode ajudar nesse tipo de situação? Sim. Para declarar de anos anteriores, você pode fazer a qualquer momento, né? Por exemplo, você não vinha fazendo corretamente a declaração dos últimos 3 anos, desde quando você entrou na Bolsa. Você entrou lá na pandemia, lá 2020. Tá aí na animação, 4 anos, esqueceu de tudo. Achei que não iam me pegar, né? Agora tem um amigo meu foi pego, tô com medo de me pegar também. Aí você pode vir na MyCapital, a gente permite que você contrate períodos anteriores. E se você vier hoje fazer assinatura, você vai receber os relatórios de imposto do mês atual em diante. Mas se você quiser regularizar o passado, você pode contratar meses retroativos. Pode voltar desde a sua primeira operação, se quiser. E aí você vai poder receber um relatório para retificar as declarações dos anos anteriores. Então você pega lá o programa do respectivo ano. No caso de quem entrou na pandemia, vai pegar o programa de 2021, de 22, de 23 e de 24. E vai digitar lá o que estava faltando e vai fazer um novo envio para a Receita. Isso é importante até se ele quiser, estava com prejuízo e quer usar hoje o prejuízo que ele teve nesses anos todos, caso tenha alguém nessa situação. Então ele pode contratar a MyCapital, pegar os relatórios para declarar os anos anteriores e retificar as declarações. Isso vai permitir que ele não pague imposto esse ano usando prejuízo a compensar. Serve inclusive como uma estratégia fiscal para dar uma compensada aí. Sim. Se a pessoa tem um prejuízo. Né? São diversos cenários, né? Um pode ser esse do prejuízo, o outro ele tem DARF a pagar. Então a gente também vai gerar o DARF desses anos anteriores, já calculando multa e juros para a data corrente. Eu tenho uma dúvida sobre essa possibilidade. Pode perguntar. Vocês têm uma mensalidade da MyCapital, certo? Sim. Quando a gente contrata esse retroativo, eu selecionei lá, falei, olha, eu fiquei esses 4 anos sem declarar, quero fazer o retroativo também. Eu já vou enxergar ali quanto que eu vou pagar por isso, ou alguém do time de vocês vai analisar o tamanho do buraco e me passar um orçamento depois? Não, já vai ver na tela mesmo. Basicamente, cada mês é um custo de uma mensalidade. Porque eu já peguei situação assim, na época que eu estava transitando, né, da contadora. Sim. E tal, e eu queria fazer um pente fino para ver tudo que eu fiz com a contadora, se estava certo ou não. Aí um concorrente falou, não, peraí, eu tenho que ver, analisar o caso, aí eu te mando um orçamento depois. Eu falei, nossa, Maria, vai vir um valor muito caro. Porque aí você já imagina assim, poxa, tá saindo de toda a automatização, de toda a tecnologia, um contador vai pegar meu caso e a gente sabe qual que é o custo de um contador, né? Nossa, você tem uma barrinha, uma linha do tempo, você contratou, sei lá, nós estamos agora em fevereiro, né? Imagina que você contratou de janeiro de 25 para frente. Aí você fala, 2024 eu quero usar para declarar. Aí você vai abrir
a telinha, vai arrastar aquela bolinha pro mês que você quer, quanto mais você arrasta para trás, mais você retroage. E o valor já vai mudando. E o valor já aparece na calculadora ali, você confirma, já debita do seu cartão que está cadastrado para assinatura. Basicamente é o equivalente a cada mês, então... Os meses você está contratando para trás, né? Isso é justo, eu acho isso justo, eu fiquei com medo do orçamento. A gente libera os relatórios, quando você contrata a MyCapital, a gente permite que você pegue informações anteriores. A gente só não libera, se você não contratar, DARF e relatório de resultado para declaração, mas a gente libera custo médio, atualizado. Isso aí a gente não cobra. Esse retroativo é gratuito para você ter o custo médio, a posição atualizada, porque senão você vai contratar de janeiro e você tinha posição anterior, você vai ter que ficar ali dizendo, meu saldo era esse, meu custo era esse, você começa dessa data com um corte. Então a gente, para automatizar e tirar esse trabalho manual, a gente permite pegar informações anteriores para trazer a posição e custo médio atualizado e não cobra nada do investidor, é gratuito. Para liberar acesso a DARFs e relatórios para declaração anteriores, você precisa fazer essa contratação. Contratou, debitou do cartão, já libera na hora, porque já está lá o dado, ele fica escondido, entendeu? Entendi. Muito legal isso. E aí, sobre a questão da isenção do IR, né, que são os tais, é o tal número mágico dos 20 mil ali. Tem muito investidor, e você abordou bem isso, que fica ali naquela limitação e às vezes não para pensar que às vezes pagar imposto é bom, porque você está ganhando dinheiro com aquilo. E se restringe demais, e tem outros que tudo bem, é bom se restringir. Inclusive a MyCapital tem uma ferramenta voltada para isso, que a gente chama de isentômetro, que vai mostrando ali, isentômetro, que vai mostrando ali o quanto você está perto da faixa de isenção ali para você se manter. Mas em relação a isso, como que você enxerga a estratégia de tentar se manter na faixa de isenção? E de modo geral, para o investidor ali iniciante, é mais comum isso acontecer, mas o investidor que já está mais dentro do mercado, você acha que isso é viável? Até que ponto isso é bom ou isso é ruim na sua visão? Eu acho que, em termos de estratégia, assim, se a pessoa quer crescer portfólio, se ela ficar muito restrita a isso, ela vai se limitar, né? A gente pode ter diversas estratégias, como vocês já colocaram, né? Estou ali com um certo prejuízo, mas é uma ação que eu gosto pra caramba, quero manter na minha carteira, não vou vender pro longuíssimo prazo, então vou realizar esse prejuízo de hoje, amanhã a gente compra de novo. Aliás, eu faço até um pouco diferente, né? Como eu sou analista, né, grafista, inclusive eu falo muito isso, eu trago essa mensagem, que a análise gráfica ela é para todos os investidores, não só para quem quer ser trader de mini contratos. Eu acabo aproveitando algum momento ali que eu percebo que o ativo chegou num topo, numa resistência, e aí ele começou a descer. Então, no gráfico, além de eu perceber que eu estou com prejuízo no meu preço, eu também estou vendo que no gráfico ele vai buscar um suporte mais distante. Então, ao invés de eu simplesmente comprar no dia seguinte, eu espero ele chegar nesse suporte, porque se ele estava R$10, chegou a 9, poxa, aquele mesmo dinheiro, se eu tinha 100 ações, eu já vou comprar 111 ações. Então eu já aumentei a minha carteira. Então também tem essa questão. Entendi. A gente fala muito de reinvestir dividendos para aumentar a sua carteira, mas você também consegue, fazendo uma gestão ali, simplesmente de aproveitar os preços, aumentar a sua quantidade de ações. Então é muito rico, legal, né? Muito dinâmico. Eu tenho um caso também de um amigo meu que ele herdou ações do pai, né? O pai faleceu e tal, e aí uma parte da herança já veio em ações, Petro, Cosan, etc. E ele tava assim, poxa, Paula, eu tô vendo, e ele era trader só de mini contratos até então, ele nunca teve uma carteira de longo prazo, aí recebeu da herança. Falou, olha, e agora? Eu tô vendo pelo gráfico que vai corrigir. E a gente tava assim, 2021 isso, ia corrigir mesmo. O que eu faço? Se eu vender, não tem jeito, não vou ter a isenção dos 20 mil, porque é um valor muito superior a isso, eu vou pagar imposto pra caramba, tal, ele estava meio encanado com isso. Falei, olha, se você fizer uma estratégia com opções, então você pode também utilizar outras formas que você não está se desfazendo, né, uma venda coberta ali com aquele valor, você não está se desfazendo da sua carteira de ações, mas você está ganhando também com a queda.
nossa, aquilo abriu assim um horizonte de oportunidades para ele. Ele Legal. Nossa, não tinha pensado nisso, vou estudar, vou fazer, pronto, resolveu a vida dele. Então são muitas estratégias. Ele realmente não tem perfil para ser aquele cara que deixa ali, ele quer, eu tô aqui com a ação aqui parada, eu quero Já arrumar fica alguma incomodado, forma Vai de transformar em opções de só trabalhar pra na- ganhar adrenalina. Ele sempre fala comigo, Ele fala, olha, eu não tenho... Você sabe que eu sou trader, eu preciso falar com você pra eu me Tô segurar. agoniado aqui que tem uma ação aqui na minha carteira que apareceu que eu não quero deixar ela aqui. Quem nasceu isso. arrojado Calma. não consegue ser conservador. É né? isso. Tanto que nessa época aí, ele também fez alguns investimentos de renda fixa. Ele não aguentou. Chegou uma hora que ele falou, não, vou sair tudo desses CDBs aí, vou ficar só em bolsa, em cripto. Pelo amor de Deus, calma. Demora Você muito tá pra falando de chegar uma onde ele quer. herança. Quem não sabe dormir no barulho nem tenta. É, exatamente. Então... enfim, já até mudei o assunto, Sim, né? sim. Falei um pouco de Não, questão mas legal, bem legal. de decisões, assim, como investidor, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com o emocional e com Só o fazer perfil. um parêntese, abrir um parêntese aqui. A gente falou de estratégia de vender uma ação em prejuízo para recomprar, para compensar um ganho. Não necessariamente eu posso usar essa estratégia quando eu já estou tendo um ganho. Eu posso usar essa estratégia para fazer um estoque futuro de prejuízo. Estoque futuro. Para não ficar me preocupando com a questão dos 20 mil, que te limita muito, né? Essa questão dos 20 mil te limita muito. Então, tô com um ativo aqui, que ele, tô tendo um prejuízo. Eu quero gerar, vou aproveitar para gerar logo um estoque de prejuízo. Aí já gera um estoque ali de 30, 40, 50 mil reais de prejuízo. Mantenho a minha carteira para no dia seguinte eu vou recomprar, ou usando aquela sua estratégia que você acabou de exemplificar, para restabelecer a carteira, mas já tem ali um estoque de prejuízo que eu não preciso ficar me preocupando com isenção, tô no limite, não tô, para não ter essa limitação. Então, existem duas formas. Fazer já de forma reativa, para compensar já um ganho que você vai ter que tributar, ou já de forma proativa, deixando ali um estoque para compensações futuras. Entendeu? Sim. Eu diria que essa da isenção dos 20 mil, ela funciona quando você já está chegando no fim do mês e ainda não usou os 20 mil. Aí beleza. Então vamos ver uma ação aqui que está com mais lucro aqui da minha carteira. Aí eu vendo ela até chegar pertinho do 20 mil, né? Não pode chegar lá. Passar 20 mil e um centavo já estourou e aí é tudo tributado. Então tem que tomar cuidado. Mas aí consegue sim aproveitar a isenção para botar um lucro isento no bolso. Tem que estar atento, né? A questão do time é mais para você estar atento do que como uma estratégia ali. Tô aqui quase, vou fazer uma venda. Se eu fizer essa venda aqui, eu vou ultrapassar. Aí você decide, ou eu não faço a venda, ou eu faço, realizo, mas utilizo a outra estratégia para gerar um prejuízo e compensar. Se der tempo ainda, porque se for o último dia do mês, aí não vai dar mais tempo, né? Sim. Mas sabe o que é interessante? É ter essa informação na mão. Se tem esse espaço para fazer esse estoque de prejuízo para lá na frente utilizar para compensar ou não, porque na maioria das vezes quando alguém escuta essa estratégia, ele não está seguro o bastante para fazer, porque ele não tem certeza de todas as outras coisas da carteira dele, o custo médio, ele não está na mão. Então, poxa, será que vai dar certo? Fica ainda com receio, né? O grande pulo do gato é esse, assim, a MyCapital hoje, ela dá essas informações de bandeja pro cliente, pro investidor. A gente quer evoluir usando inteligência, usando tecnologia, para, ao invés de só dar a informação para ele decidir, já dá, tipo assim, cara, tem essas 3 opções aqui, ó. Vende esse ativo, porque eu tenho a carteira dele, eu sei os custos, eu sei quanto está o mercado. Então, assim, esse ativo aqui, se você vender e recomprar amanhã, você vai ter X mil reais de prejuízo que vão te ajudar a compensar e você vai recompor sua carteira amanhã. Então, já vou dar para ele, inclusive, o ativo, os ativos, um ranking de potenciais ativos que mais vão deixar ele, que vão dar mais possibilidade dele compensar. Que aí eu estou indo além de só dar a informação para ele tomar decisão, eu já estou dando mais mastigada ainda o que ele deve fazer, como quase um passo a passo, né, cara? Vende isso aqui, compra amanhã, nessa quantidade, nesse valor. Isso é muito bom, né? E tem mais, eu falei da insegurança, mas não é só isso. Num mundo que a gente sabe que as pessoas muitas vezes compram e deixam ali pro longo prazo, fala, bom, não vou mais olhar porque é buy and hold, etc. Eu tô aqui vivendo minha vida. Gente, a gente tá falando de uma bolha, né, assim, do mercado financeiro. Eu que estou mais ali atenta, meus seguidores podem ter essa dúvida e ter a insegurança, mas a maioria não é insegurança, é a falta de tempo. O cara não está nem vendo mais. Então, se não tem alguma ferramenta que mostra que ele vai facilmente abrir e olhar, opa, peraí,
tem um movimento que eu posso fazer aqui, ele não vai fazer. Ele vai ficar 10 anos com aquela ação na carteira, Sim. com a sensação assim de não sei nem se tá certo isso aqui. Uhum. E para terminar, né, que a gente, inclusive, foi um episódio muito rico, eu acho que ficou de lição para todo investidor aí, 2 coisas principais, que, puxando o jabá um pouquinho para a Paula aqui, a importância de um consultor da área financeira para dar essas dicas, né, abrir a visão para coisas que, de repente, o investidor ali que está muito focado no dia a dia dele não percebe, não consegue ampliar a visão. E, por outro lado, da importância de uma estratégia fiscal e de uma ferramenta que tem todos os recursos para a tomada de decisão, que é o que a MyCapital justamente oferece. E aí, para terminar, eu queria perguntar aqui ao Tayan sobre essa questão toda de compensação de prejuízo, de olhar para a questão da limitação da isenção, todas essas estratégias que a gente abordou aqui da parte fiscal. Como você percebe que isso impacta no resultado final do investidor? Porque a gente sabe que cada dinheiro ali é economizado em imposto, Sim. em tempo, enfim, isso traz um resultado. Qual é a sua visão sobre isso? Sim, primeira coisa, né? A parte da estratégia fiscal, ela vem para complementar os ganhos, né? Ela vai dar um pouco a mais. Assim, onde ele vai ganhar mais dinheiro é escolhendo a ação certa, sabendo a hora de entrar, a hora de sair. O imposto vai comer 15% disso, do que ele ganhar. Então tem potencial, se você conseguir, com alguma estratégia fiscal, se isentar com 100% do imposto, é 15%. Que já representa uma fatia importante. Né? O potencial máximo é 15%. Sim. Aí ele fica ali, entre 0% e 15% do quanto ele pode melhorar os resultados dele. 15% é muita coisa, né? Sim. Uhum. Você ia dar de bandeja, né? E você com alguma estratégia fiscal conseguir evitar isso. Fora também a questão da tomada de decisão ali. Isso, rapidinho, só isso falando de swing trade. Day trade é 20%. Mais ainda. Sim. De qualquer jeito, o day trade não dá pra fazer muita estratégia de prejuízo, compensar, né? Antecipado. Chega uma hora que o trader tem que assumir que ele vai pagar imposto em ponto. Eu acho que o day trade é um caso à parte. Andando contra ele, tipo, tem que gerar prejuízo. Não faz sentido. A não ser que ele tenha seu amigo, né? É trader, mas ganhou posição de herança. Ele usa essa posição, tá vendo? A vantagem de você ter mesmo trader ter uma posiçãozinha ali é justamente você só usar ela para ficar brincando com... Sim. Tô brincando, mas é realmente o cara que é só trader, que não tem posição, não tem o que fazer. Ele tem que... Aí ele só tem que tomar muito cuidado com o início de carreira dele e anotar, gente, anotem, né? Coloquem tudo. Fiquei 1 ano no prejuízo, 2 anos no prejuízo, acontece. Coloca isso na declaração. Porque lá no ano seguinte, quando você começar a lucrar, você não vai pagar imposto. Essa é a única questão. Sempre estar muito atento à compensação dos prejuízos. Mas também não precisa colocar como meta ter prejuízos no day trade. Eu acho que acaba acontecendo. É bem uma meta, né? Ela falou em início de carreira, eu não sou trader, enfim. Mais uma vez, tem uma história muito boa para contar. Eu resisti, eu tenho que contar para mim. Eu resolvi fazer uma experiência sem nenhum fundamento. É clássico. Pandemia, né? Pandemia. Sempre. A pandemia foi. Acho que poucas pessoas sabem dessa história. Tá? Eu e mais uns 2 amigos. Tava aguardando a hora certa de te expor, mas agora expôs pra sociedade. Agora eu vou num podcast. Melhor, assumir as fragilidades. Eu vou brincar de ser trader hoje. Aí eu comecei a brincadeira. Mas assim, fundamento nenhum. É loteria. Espero que não tenha sido com seu fundo de emergência. Deu uma hora no almoço, tô ganhando, tô arrebentando, vou continuar. E a corretora permitindo se alavancar pra caramba. Alavancado, assim, um volume altíssimo, porque era 50 Pandemia. vezes, né, o patrimônio que podia, não lembro agora. Acho que é isso. Ações 50 vezes ou mais. E os mini contratos nessa época aí era R$25. Eu operei um volume absurdo, a minha nota de corretagem era um volume, assim, mais de 1 milhão. Nunca, sem experiência nenhuma. Estou contando essa história para, no final do dia, além de... vai batendo desespero, né? Porque você, cara, o que eu estou fazendo? Estou perdendo muito. Aí no final... O pior é você ganhar na primeira, que aí tu vai querer fazer mais. A sorte do Eu ainda não perdi a última ordem, fechou o pregão, ficou uma posição aberta, ainda tomei uma compulsória, a taxa altíssima, no final... O trabalho chamou, né? Você não olhou mais pra tela? Fui fazer reunião, trabalho, esqueci, não sou trader. Curioso, tomei um prejuízo, nunca mais eu tive coragem.
A maioria, pior que são muitas histórias assim, né? Infelizmente. É simplesmente olhar, acompanhar o mercado, fazer uma simulação e depois de um tempo. Mas a lição que fica não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro garantido, e você também não pode se meter em algo tão complexo sem ter conhecimento prévio. Você tem que buscar conhecimento, buscar informação, buscar, né? Com certeza. Então, é importante, né? Não é fácil, não existe isso. Trader, eu tô aqui, vou ficar rico. Não é. Você tem que estudar. Você tá quanto tempo nesse mundo estudando? Sim. E hoje você é referência, mas, entendeu? E ainda assim você não ganha sempre. Você vai ter ali, entendeu? Não existe isso. Então, tomar muito cuidado, porque realmente Inclusive, essa questão operacional, eu sempre falo assim pro pessoal, olha, vocês ficam muito focados só em buscar uma técnica e aprender a técnica. Então, quem está começando, todo mundo quer saber de análise gráfica, mas ninguém quer entender como que é o gerenciamento de risco, como que é a alavancagem, o que você tem que fazer ali de risco-retorno para você sobreviver no mercado e não ficar só uma estatística de uma semana, um dia, né? Ou o operacional, igual você falou, a zeragem. A pessoa descobre no dia a dia, assim, e por mais que a gente tenha um módulo sobre isso no curso, ninguém vai lá assistir. Assiste todas as aulas de análise gráfica e fala, vamos. Quando assim. assiste? Pula a parte, né? E é uma questão muito importante, é um percentual, assim, emocional, operacional e técnica. São 3 coisas que o trader tem que ter, não é só técnica. Acho que a parte emocional é muito difícil. Porque, você fica ali, agora vai subir ou vai cair, aí você vai na mão errada, né? Eu comparo muito assim, quando a gente tá no trânsito com pressa. Vou mudar de faixa, aí a outra trava. Aí eu mudo, parece que tá errando todas. E parece que é com você, parece que é pessoal, né? O mercado está indo com você. Eu escuto muito isso. O mercado só foi buscar o meu stop, me estopou, saí no prejuízo, mas depois ele fez o movimento que eu tinha visto, Paula. Então o meu stop que estava errado. E assim, não, ele não foi buscar o seu stop. Realmente você tem que rever onde que tá seu stop, a técnica e tal, mas ele não foi, tá? Tayan tava lá com o stop, então eu vou lá pegar o stop dele e depois... Não tem isso, né? Ninguém tá vendo ali a pessoa especificamente, mas o mercado é um espelho do nosso emocional, né? Então tudo vem muito à tona. Se você é uma pessoa muito teimosa, você vai ficar mais teimoso. Se você é uma pessoa muito ansiosa, você vai ficar triplamente ansioso e por aí vai. E aí você tem que aprender a lidar com os seus fantasmas. É feito de drogas pesadas, basicamente. Você tem que ter muita inteligência emocional. Mas eu quero agradecer a todos os nossos convidados. A Paula, muito obrigada por ter vindo. Paula veio de São Paulo. Nós estamos no Rio de Janeiro. Paula veio de São Paulo para estar aqui com a gente. Esse convite, imagina. Vir para a cidade maravilhosa, participar de um podcast. Muito obrigada, viu? Muito bom. Obrigada pela sua participação. Agradeço também a participação do Carlos Niero, do Tayan Gomes. Muito obrigada. Acho que foi bem elucidativo para todo mundo. A gente aprendeu bastante coisa. Eu, pelo menos, absorvi muita coisa que eu não sabia aqui. E eu quero deixar um minutinho final para a gente dar um alô, né? Passar as considerações aqui finais para as pessoas, as redes sociais de vocês, enfim. Siga lá a MyCapital no Instagram, é MyCapital Oficial, o nosso @. Curte lá porque a gente tem bastante novidade. No final desse podcast também a gente vai deixar um cupom MyCapTalks para você que assistiu até o final ter a chance aí de ganhar um desconto na assinatura anual da MyCapital, seja no plano Platinum ou Black, tá bom? Mas, Paula, deixa aí seus contatos, quem quiser te procurar, seguir você, ficar de olho em tudo isso que você falou sobre esse universo trader. Boa. Bom, nas redes sociais, Instagram, @mulhertrader, aqui no YouTube, Mulher Trader também. No YouTube a gente tem mais espaço para mostrar uma tela, explicar uma coisa mais detalhada, mas enfim, vale a pena seguir nos dois. A gente falou também de análise gráfica para todos, né? Tem uma masterclass lá no Hub da B3, é gratuita, tem certificado depois no final, que eu explico de uma forma bem simples como que um investidor, qualquer um, pode se apoiar, por exemplo, em uma carteira recomendada de um analista fundamentalista e utilizar a análise gráfica, que é o que eu faço, para definir de uma forma mais apurada onde que ele vai entrar. Então, colocar o fator preço também na decisão dele. E é muito legal porque é para investidor de longo prazo, não é para ninguém que quer virar trader. Se quiser virar trader, aí vai para os outros conteúdos.
Enfim, e qualquer coisa chama na DM, porque sou eu mesma que respondo, não delego isso. O pessoal depois ainda tira sarro, fala, nossa, você falou que respondi e respondeu mesmo. Às vezes não é muito rápido, mas eu tento responder, enfim, manda lá a sua dúvida, porque tem N situações, né, que a gente pode auxiliar com o que eu já vivi, enfim. É isso. Muito bom. Tayan, quer deixar suas considerações finais? Sim. Agradecer a todo mundo que veio aqui, né? Dani que puxou a gente para esse evento. Ficou muito legal. E o pessoal aí que está assistindo também, quem já conhece MyCapital, indica aí para quem não usa, que é uma ferramenta mão na roda mesmo, todo mundo gosta. E quem está conhecendo agora, né? Aproveita os cupons que a Dani vai botar aí para assinar, porque tem muita coisa boa por vir. A gente nunca para de inovar. Já está aí fazendo 18 anos a ferramenta e a apuração de erro a gente já resolveu há 18 anos, desde que lançou. E o que a gente vem fazendo? Sempre melhorias. Deixar a vida de vocês mais fácil. Muito bom. Carlos Niero. Agradecer a presença da Paula. Veio lá de São Paulo, como a Dani falou. Então, uma honra receber você aqui. E deixar como consideração o que eu falei aqui há um tempo atrás. Cara, não vamos perder tempo, né? Com trabalho braçal, manual, coisas que a gente pode errar. Vamos utilizar a tecnologia. Eu sou de tecnologia, o Tayan é de tecnologia. A gente está aqui justamente para trazer essa transformação digital, trazer o que há de mais moderno em tecnologia para facilitar a vida, o cotidiano, o dia a dia. A gente é só um facilitador, é uma ponte, né? Para permitir que os investidores no Brasil possam focar nisso, focar em resultado e a parte de botar esse algo muito pequeno ali na vida dele, para que ele não tenha que perder tempo com isso, né? A gente, MyCapital, veio justamente para trazer essa facilidade. E agradecer a audiência, a todo mundo, agradecer a Dani, mandou bem demais. E é isso, pessoal, até a próxima. Obrigada, pessoal. Quero agradecer você pela sua audiência aqui com a gente. Esse foi só o primeiro episódio, mas a gente tem muito mais episódios que a gente vai compartilhar com você. Muita coisa boa do mercado de renda variável, mercado financeiro, também da parte de imposto de renda. Então, continue acompanhando a gente. Siga a gente aqui no YouTube, assina aqui o nosso canal para ficar por dentro de toda nova atualização, de todo novo episódio do nosso podcast assim que for lançado, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.